tema da mensagem de hoje é: tire as sandálias dos ossos. Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 3, a partir do versículo 1. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o Sinai, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. E o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, no meio da sarça, Deus lhe chamou: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. Eu sei o quanto eles têm sofrido. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel. A terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim e tenho visto como os egípcios os oprimem. Quem foi Moisés? A Bíblia diz, amado, no livro de Êxodo, que o povo hebreu, eles começaram a crescer em grandes números. E quando eles começaram a crescer e se multiplicar, eles estavam cativos no Egito, isso começou a preocupar o faraó. Porque era eles que trabalhavam, mas se houvesse uma revolução entre os hebreus, os egípcios não teriam como contê-los, porque eles eram uma multidão muito grande. Então, a ordem do rei é que ele mandou matar todas as crianças, todos os meninos hebreus, apenas os homens. Porque ele entendia assim: se os homens, os garotos que estão nascendo agora, morrerem, não terá multiplicação nas próximas gerações, porque os que estão trabalhando ficarão velhos e estarão sob o meu domínio. E a Bíblia diz que a mãe de Moisés, amado, ela, ao saber disso, ela diz: Senhor, o Senhor me deu essa promessa que era Moisés. E ela faz o quê? Ela coloca esse menino num cesto de junco e deixou que o rio Nilo levasse. E ele ficou flutuando, porque ela entendeu: eu estou lançando, eu estou semeando agora, porque eu creio que Deus vai cuidar do meu filho, ainda que ele esteja no rio, mas ele vai parar em algum lugar, e alguma boa alma vai cuidar dele, e o Senhor dará de volta para mim. Assim essa mulher fez, amado, um ato de coragem. Talvez qualquer outra mãe guardaria o teu filho, tentaria ficar com ele, tentando protegê-lo, mas não tinha como, porque os guardas egípcios iam de casa em casa, e onde eles ouviam um choro de criança, ou até mesmo sabia que tinha alguma criança, eles mandavam matar. E essa história de Moisés é mais ou menos semelhante ao que aconteceu no tempo de Jesus. Quando souberam que o rei dos reis estava nascendo, o rei manda matar os meninos, porque ele não aceitava que tivesse um outro rei, a não ser a família do rei e a sua geração. Mas Deus, irmão, Ele sabe o que Ele tem para nós. O Senhor tem nos dado livramento. E esse paralelo que eu fiz agora entre Jesus e Moisés, eu quero falar mais sobre isso para que você entenda melhor. Seguindo, Moisés foi educado na civilização mais adiantada daquele tempo. Seguindo, próximo quadro. Isso. Vamos ver de novo. Moisés foi treinado para exercer o alto cargo, até mesmo o trono do Egito. Você pulou, meu filho. Volta a Lucas 5:2. Isso. Volta mais um.
Não está aí Moisés foi educado na civilização? Então não é erro seu, é do pastor, desculpa. Estou vendo que não foi, mas a culpa dela é minha. Jesus ele foi educado antes de ser homem na civilização angelical mais adiantada em todos os tempos. Lucas 2,52. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Agora esse você colocou. Moisés foi treinado para exercer um alto cargo, até mesmo o trono do Egito. Preste atenção. Moisés ele foi achado pela filha do faraó. Todas as crianças poderiam morrer, mas a filha do faraó, se resolvesse adotar algum menino, não importa quem fosse, o faraó iria respeitar, porque ela não poderia ter filho. Então ela assim, ficou encantada. E a história é mais ou menos assim: ela estava se banhando no rio Nilo, né? E tudo parece uma coincidência, e não existe coincidência quando nós temos Deus. Ele faz para que todas as coisas aconteçam para o bem daquele que ama ao Senhor. E essa mulher então viu aquela criança dentro de um cesto, né, de vinho, e ela se encanta por aquele menino que era Moisés. E ela diz assim: mas como que eu vou cuidar? Diz para as suas servas: procure alguém, alguma ama de leite, alguma mulher que deu luz há pouco tempo, até porque ficou sem filho, que meu pai mandou matar a maioria, para que ela venha, amamente o meu filho, porque ela não tinha leite, e eu vou pagar para esta mulher, para ela cuidar desta criança, e quando tiver grande, entrega-me. Olha o que Deus faz. A moça vai, sabe, coincidentemente, que não existe coincidência, e acha quem? A mãe de Moisés, e diz: olha, eu queria saber se a senhora está interessada em amamentar uma criança que foi encontrada pela filha do rei faraó. E essa criança foi encontrada no cesto, e ela se encantou por este menino, e ela disse: eu vou. E ela disse: tem mais, além disso tudo, você vai ser assalariada do rei, vai trabalhar no estado, vai ser uma pessoa abençoada, só para cuidar do teu filho. Meu irmão, quando Deus tem uma promessa na tua vida, aquilo que você pensa que não vai dar certo, e que você está abrindo mão hoje, talvez está aparentemente perdendo hoje, fique em paz, porque aquilo que é seu pode dar uma volta no mundo inteiro, mas vai voltar e cair na tua mão. Aquilo que Deus te deu, Ele não vai deixar o diabo e ninguém tomar. Aquela mãe ficou desesperada, eu acredito, como todas as mães. É claro, né? Talvez se todas as mães tivessem colocado o seu filho no rio Nilo, um só seria encontrado, ou um só seria agraciado pela filha do rei. Às vezes nós ficamos pensando: mas ninguém nunca fez isso. Mas o Senhor não está perguntando se alguém fez. O Senhor está dizendo: eu falo contigo, obedeça, porque lá na frente faço eu o melhor para ti. Sabe, irmão, Moisés ele foi treinado para assumir o trono do Egito, mas não era esse trono que Deus tinha preparado. Assim Jesus também veio para ser rei dos reis, entre todos os reis. Eu quero fazer uma comparação entre Moisés e Jesus. O próximo diz assim: Moisés abriu o mar vermelho, Jesus, vou falar de novo. Moisés abriu o mar vermelho, Jesus andou sobre as águas. Moisés transformou as águas do Nilo em sangue, Jesus transformou a água em vinho. Há um paralelo. Aquilo que parecia ser impossível, Deus torna possível. No Velho Testamento, Moisés; no Novo Testamento, Jesus. Ou seja, Deus sempre tem um chamado para aqueles que dizem: eis-me aqui, Senhor. O primeiro chamado para aquela criança ser cuidada, doutrinada e ensinada para assumir o reinado do Egito, é porque Deus sabia que lá na frente, para enfrentar Faraó, tinha que ser alguém que conhecia os costumes da terra. E quando Deus então envia a Moisés, já adulto, já velho, para voltar para o Egito e enfrentar Faraó, ele sabia como entrava, ele sabia como saía, e ele sabia o que realmente podia impactar o grande rei. Amém, meu irmão? Deus sabe o que está fazendo em nossas vidas. Às vezes nós temos um tardio, alguma promessa, alguma bênção, ficamos angustiados porque algo deixou de acontecer. Mas aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Amém.
E eu quero chamar a sua atenção nesta noite, porque há mais semelhança, em que a Bíblia diz que Moisés ele foi chamado para libertar o seu povo que estava cativo no Egito. Apocalipse 1,18 diz: estou aqui vivo para sempre, e tenho a chave da morte e do inferno. Jesus está aqui nesta noite para nos libertar de todo o cativeiro que nos quer prender a este mundo. E você vai entender quais são esses cativeiros. Jesus nesta noite, amado, Ele quer nos conduzir a uma terra que emana leite e mel, a um tempo novo. Ainda que todos dizem, realmente é fato que este ano será um ano difícil, principalmente em relação às finanças do país, né? Sabemos como está, como se encontra o Brasil, como se encontra vários outros países, mas a palavra de Deus diz que nós não somos mais deste mundo. Nós habitamos neste mundo, mas não pertencemos mais a ele. E quando nós não pertencemos mais ao mundo ao qual nós estamos, é porque o nosso governo não está na mão da Dilma, não está na mão do A, do B e do C. O nosso governo está nas mãos do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que a lei, o hemisfério diz não vai acontecer, o Senhor brada no céu e diz: na tua vida vai acontecer, basta você querer. É claro que nós temos que seguir as leis desse país, a Bíblia nos ensina isso, seguir as leis da terra. Mas o governo, preste atenção, o governo que está sobre a tua vida não é mais um governo humano, e sim o governo celestial. Você crê nisso? Amém. E para que nós então possamos mudar o rumo da nossa vida, sabe, este tema é para que você a compreenda. Como é preciso saber alguma coisa sobre a vida de Moisés, sobre alguma semelhança entre Moisés e Jesus, sobre o mundo, o governo do homem e o governo de Deus. O que nós temos a ver com isso? Você vai entender nesta noite. O que quer dizer: tire as sandálias dos vossos pés. Amém? Moisés, meu irmão, ele era um ser humano como eu e você. Sentia dor, tinha falhas, tinha dúvida, errou, pecou, falhou, mas Deus não olhou do céu e disse assim: olha, este é perfeito, e por isso que eu vou chamá-lo para ser libertador. O Senhor o chamou desde o ventre da sua mãe. Quantas crianças morreram naquele dia e estão na glória com o Senhor? O Senhor diz: com Moisés será diferente. Você não está aqui por acaso. Deus não te trouxe nesse primeiro dia do ano à toa, mas Ele te diz: eu tenho chamado na tua vida e eu vou conduzi-lo ao caminho que eu quero que você alcance e chegue. Amém, meu irmão? Então isso não foi impedimento para que a glória de Deus se manifestasse na vida de Moisés de uma forma tão gloriosa. Para que você entenda que isso realmente é possível, Ele pode realizar, e Ele realizou grandes coisas em nome do Senhor. Primeiro, Moisés não era um menino comum. Atos 17:20 diz: naquele tempo nasceu Moisés, um menino extraordinário. O que ele tinha de diferente? Aos olhos do humano, nada. Era um menino. Se fosse nos dias de hoje, tomava uma madeira, tinha que trocar fralda, normal. Chorava à noite, tinha cólica, normal. Talvez pegou sarampo, cachumba, furúnculo, não sei. Uma criança normal, que criou normalmente, mas ele tinha um conhecimento, amado, que era sobrenatural. Porque quando nós temos um chamado de Deus, Ele nos dá um conhecimento, Ele nos faz de uma certa forma extraordinário. Sabe por quê? Porque nós deixamos de ser alguém comum e passamos a ser alguém filhos do celestial. A Bíblia diz que a mão de Deus estava para protegê-lo desde o início. Segundo, Moisés estava sendo preparado no deserto e não no palácio. No palácio do rei, amado, Moisés encontrava as principais autoridades daquela época, sabe? No palácio do rei, Moisés aprendia política, Moisés aprendia ciências, talvez artes marciais e vários outros conhecimentos da época, porque lá ele era chamado de príncipe. Mas Deus um dia o leva para o deserto
para que ele possa aprender a ser pastor de ovelhas. Um trabalho que na época não era muito bem visto. Êxodo 3:1 diz assim: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, Sinai, o monte de Deus. Tudo na nossa vida tem um princípio. E o princípio de Deus nem sempre será o nosso princípio quando nós imaginamos. É este ano. Este é o ano, é neste ano que vai acontecer, em 2015 que Deus vai mudar. Se fosse talvez naquela época, Moisés ficaria pensando quando. Mas ele passou uma vida inteira, amado, aprendendo a ser príncipe do Egito. E um certo dia o Senhor o leva para o deserto para ele aprender a ser ninguém, a esquecer de tudo que ele passou e passar a ter um grande chamado. Um dia você vai precisar tomar uma atitude e decidir para que lado você vai. Moisés, quando ele viu um dos seus irmãos na fé, quando um egípcio estava maltratando um hebreu e ele soube que ele era hebreu, ele não pensou duas vezes. Ele não pensou, mas se eu for lá tirar, apartar aquela briga, eu vou perder, sabe, o principado. Eu vou deixar de ser príncipe do Egito, eu vou me igualar aos hebreus, eu vou perder a minha roupa, eu vou perder a minha farda, eu vou perder os meus privilégios, eu vou perder o dinheiro que tem, a posição que tenho. Politicamente é incorreto, mas ele não quis saber isso. Ele disse assim: eu posso perder qualquer coisa, mas eu não vou perder o meu princípio, que é ser servo do Senhor. E ele então, Deus permite que ele vá até aquele homem, tira o chicote da mão daquele homem e liberta o hebreu. E com isso, naquele empurra, esse egípcio cai de lá de cima e morre. E a lei do egípcio era: aquele que matasse um egípcio, a sua condenação também era morte. Moisés foi criado no reino egípcio, e ele sabia que Deus tinha para ele. Talvez por algum momento ele pensou: Deus, por que o Senhor deixou acontecer isso? Agora vão dizer que eu sou assassino. Agora eu vou ter que fugir. Para onde eu vou? O que eu vou fazer? Para onde eu vou correr? E ele foi para o deserto, era o lugar mais próximo. E ele então, amado, voltou-se às suas origens. E diz a Bíblia que Moisés teve que enfrentar outros pastores mais experientes do que ele, porque a única coisa que sobrou para ele era pastorear a ovelha, que não era todo mundo que queria. Mas quando ele chegou do outro lado, ele não chegou a lugar qualquer senão ao Monte Sinai, ao monte de Deus. Existem coisas na sua vida que você não entende hoje. Por que tal fatalidade aconteceu? Por que tal coisa tomou este mundo? E lá na frente você vai entender que você está na direção do Senhor. Então não se assuste da maneira que Deus vai trabalhar na tua vida. Próximo, no deserto, Deus começa a mudar o rumo da vida de Moisés. É assim que Deus começa a mudar as nossas vidas, amém? Em Êxodo 3:2 diz assim: ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía no meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Quando ele chega ao deserto, ele começa a trabalhar, e conhece alguém que foi o teu sogro, e começa a trabalhar para ele, para sobreviver. Ele está pastoreando a ovelha, e ele chega ao Monte Sinai, ao lugar correto onde Deus falou com ele pela primeira vez. E a Bíblia diz que Deus pousou com fogo sobre uma sarça, é uma pequena árvore. E quando ele olhava aquela labareda, aquele fogo muito forte, mas ele achava estranho, por que tanto fogo e nenhuma folha se murchava, os galhos daquela árvore não queimavam, e ele ficou meio angustiado, preocupado. Ele disse: mas por que esse fogo não se consome? Terceiro, Moisés viu que o fogo não se consumia. Talvez, amado, você tenha passado por algumas experiências com Deus, tem visto alguns momentos de fogo na tua vida, mas que tipo de fogo que você está vendo? Para encontrar com o fogo do Eterno, você precisa tirar algumas sandálias.
Êxodo 3,5 diz assim: então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é a terra santa. Tirar a sandália dos pés significa, meu irmão, se deixar levar pelo poder de Deus, pela vontade do Senhor. Por que o Senhor manda ele tirar a sandália dos pés? Porque Moisés tinha tudo de hebreu, mas ele tinha um aparato, uma sandália, que era de egípcio. Essa sandália era de couro e ela normalmente tinha algumas tiras muito grandes de couro e ela trançava até a altura da canela, mais ou menos assim, próximo ao joelho, toda a canela e o joelho. Por que Moisés usava aquilo? Porque era algo que ele tinha trazido lá do Egito. E ele disse assim: olha, isso aqui é bom porque eu estou pastoreando ovelha, e normalmente quando os lobos vinham atacar a ovelha, eles usavam um cajado e uma vara, e normalmente a vara ele usava para espantar o lobo, né? E o lobo normalmente quando eles atacavam na altura da canela, do joelho para baixo, dificilmente eles pulavam. Então Moisés entendia: essas sandálias é para me proteger, porque é couro, se de repente ele morder, é claro, dos dentes, nem todos vão conseguir ser cravados na minha perna, apenas um ou outro que passar entre as emendas. Então esse era o único objetivo dele usar aquela sandália. Era de couro, no deserto, uma areia muito quente, aquilo também o protegia. Moisés tinha essa preocupação, tinha esse conhecimento, tinha essa vontade. Mas o Senhor diz assim: aquilo que é do passado, aquilo que é do Egito, aquilo que é do mundo, não precisa mais estar em sua vida, porque isso não tem mais poder algum sobre ti. Lucas 10,3 diz assim: estou enviando como cordeiro entre lobos. Não leva bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não salva ninguém pelo caminho. Eu quero nessa noite, amado, falar de algumas sandálias que utilizamos e que precisa ser retirado nesta noite. A primeira sandália é a sandália do passado. Repita comigo: eu preciso retirar a sandália do passado. Retirar a sandália do passado. Como eu disse, Moisés estava servindo o teu sogro Jetro, como pastor de ovelha, uma função muito depreciada na época, mas ele chegou a ser confundido com um egípcio. Quando isso aconteceu, Moisés não era recente chegado no deserto. A Bíblia diz, amado, que ele ficou aproximadamente quase 40 anos no deserto. Só que em quase 40 anos havia algumas coisas que ele precisava mudar. Eu quero trocar a palavra mudar por conversão. Algumas coisas ele precisava se converter. Deus não poderia mandar ele de volta para o Egito para libertar o povo cativo se ele voltasse lá como ginga de egípcio. Porque o próprio faraó ia dizer: mas você se converteu, você mudou, você agora é hebreu, você fala como egípcio, você anda como egípcio, você veste como egípcio. Quem é você para dizer para mim que eu estou errado? Para a gente encontrar o fogo de Deus, que é a transformação, nós precisamos lembrar do passado. Amém? Êxodo 2,16 diz: o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e expulsaram-nas dali. Moisés, porém, levantou-se e defendeu-as, e deu de beber ao rebanho. E voltando elas a Reuel, seu pai, disse: por que hoje tornaste tão depressa? E elas disseram: um homem egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu de beber ao rebanho. A Bíblia diz, amado, que essas filhas de Reuel disseram que foram ajudadas por um Moisés.
era egípcio ainda. 40 anos no deserto, no meio do povo hebreu, ele era egípcio ainda. Sim ou não? Não, deveria ser. Por quê? Porque Moisés tinha cara de egípcio. Moisés tinha ginga de egípcio. E até sotaque de egípcio. Segundo Coríntios 5, 7, 17 diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. Então ele não tinha tirado a sandália do passado. Porque ele falava como egípcio, ele tinha ginga de egípcio, ele se vestia como egípcio. Por isso que Deus estava demorando de fazer a obra na vida dele. Às vezes nós estamos na igreja e temos os costumes do Egito. Às vezes nós estamos na igreja e estamos, tendo a ambição de se vestir como o Egito, de falar como o Egito, de parecer como o Egito. E o Senhor te diz: tira a sandália dos teus pés, porque do jeito que você está pisando em terra santa, e eu não aceito desta maneira. É um novo ano, irmão. É tempo de se livrar da sandália do passado, de se livrar do jeito do passado. As pessoas têm que olhar para você sem saber o seu nome, sem saber quem você é, e dizer assim: olha, foi um cristão que me ajudou, foi um cristão que me abençoou, foi um cristão que abriu a porta para que eu possa passar. Não uma pessoa do mundo, não uma pessoa do Egito, não uma pessoa do passado como você era. Deus te tirou do passado e te traz para um presente promissor e te diz: ser comigo, porque eu serei contigo. Volto lá atrás. Eu disse que Deus tinha uma aliança com Moisés, sim ou não? Que ele era um escolhido desde o ventre, sim ou não? Que Deus permitiu aquele fato acontecer e ele foi criado como príncipe no Egito, aprendeu todas aquelas coisas, mas Deus logo em seguida tirou ele de lá. Um mês depois ele volta para confrontar o faraó. Não, 40 anos. Foram 40 anos, amado, que o Senhor disse: olha, você precisa mudar, Moisés. Porque tem coisa que Deus nos chama, tem coisa que Deus escolhe para nós, e a gente está dizendo: Deus, o Senhor prometeu, mas e cadê? Enquanto você tiver um Egito dentro de você, nada vai mudar. Está entendendo? Deus é poderoso para Moisés ao sair de lá, depois do fato acontecido. Vamos dizer, um ano depois ele volta, cheio do poder. O cajado dele se transforma em serpente, ele transforma as águas em sangue, ele faz acontecer as 10 pragas. Deus poderia, porque Deus, para abençoar, para usar alguém, basta ele querer. Mas por que o Senhor demorou 40 anos? Porque nós somos assim. Talvez a promessa de Deus não vá se cumprir nem em 2015, 16, 17, 20, 40, enquanto o Egito estiver presente em nós. O Egito precisa mudar. Você não faz mais parte do Egito. Por que guardar algumas coisas? Por que as pessoas olham para nós e não vê Cristo, vê Faraó? Segunda sandália, a sandália do orgulho. Provérbios 21:4 diz: a vida de pecado dos ímpios se vê no olhar orgulhoso e no coração arrogante. O ímpio, ele tem esse ímpeto, sabe? Essa tradição. Você vê no olhar da pessoa aquela soberba, aquele orgulho arrogante. Aí você fala: meu Deus, como que isso pode dizer que é crente? Como pode dizer que é servo de Deus? Não é verdade? Às vezes a gente se depara com cada pessoa que, se alguém perguntar da tua igreja, dá vontade de falar: não. Você já passou por isso? Tem vergonha. Aquelas mulheres disseram: olha, quem nos ajudou foi um egípcio. Não, foi um egípcio pastoreando ovelha. Não, acho que não. Tadinha, acho que não enxergou direito. Porque era impossível um egípcio pastorear ovelha. Eles não tinham essa tradição. Mas Moisés não tinha mudado alguns hábitos. E Deus nos trouxe aqui nesta noite para dizer: tire a sandália dos nossos pés.
Às vezes a gente faz questão de falar como o mundo fala, de brincar como o mundo brinca, de se vestir como o mundo veste. Hoje eu estava vendo uma matéria na TV, que agora é um modismo nos Estados Unidos. Muitas cantoras, como Beyoncé e outras, adotaram esse sistema, chama flash tatuagem, tatuagem flash, uma coisa assim. Flash porque é rápido. É uma tatuagem que imita o ouro, imita uma bijuteria. Não sei se você já viu. Na televisão diz que uma cartela custa R$30. Aqui um dia está na 25 de março por R$1. Né? Lá eles conseguem fazer tudo e fica igual. É mais ou menos assim, você corta a cartela, tem lá um desenho, na maioria são bijuterias, é como se fosse uma joia, uma bijuteria. Você corta, coloca no braço, ou onde quiser, pega uma esponjinha molhada, molha aquele papel, depois que você tira, aquilo lá fica como se fosse uma suposta tatuagem de rena, mas só que colorida, né? Parecendo ouro. Aparentemente, a gente lembra daqueles chicletes que tinha aquelas tatuagens de figurinha, que você colocava e tal. Não tem problema nenhum. Tá? Mas eu estava olhando, amado, eles mostrando e eu analisando. Essa mensagem já estava pronta. Essa mensagem nós iríamos pregar no último dia do ano, mas nós decidimos, e eu comentei isso no culto passado, que como ia ter culto no primeiro dia, eu falei, então eu vou deixar para o primeiro dia. Né? Então já estava pronta e quando o Senhor começou a me lembrar disso, na hora que eu estava olhando aquela matéria. Engraçado que todos os desenhos de joias são joias egípcias. O que nós ministramos sobre as ruas de sangue? Que 2015 iria começar um novo tempo, né? E que algumas tradições do passado, de deuses, principalmente os egípcios, iria se firmar este ano. E quando eu li aquilo, eu lembrei dessa mensagem. Eu comentei com a minha esposa, eu falei, daqui a pouco é um modismo tão grande, e isso está dentro da igreja, e a gente chega uma hora que não consegue falar mais nada. Porque as pessoas vão falar, mas o que tem? É como se fosse uma figurinha. Até aí não sei, não vejo problema nenhum, cada um. É como se você colocasse uma pulseira, e ela durasse 6 dias, depois de 6 dias, ela ia embora. Mas tudo é um princípio. O diabo ele não tem pressa de fazer nada, ele vai começando uma coisa bem leve, bem devagar, para que lá na frente se torne uma coisa real, fixa e para sempre. Irmão, nós devemos deixar o passado para trás. A Bíblia diz que Moisés, apesar de estar cuidando das ovelhas do seu sogro, entre todos os pastores, ele era o mais intelectual, o mais culto. Mas ele tinha algo no passado. Talvez você conhece alguém, você mesmo é uma bênção de Deus, sabe? Mas por muitas vezes se torna orgulhoso pelo que sabe, pelo que aprendeu, pelos estudos que tem. E por muitas vezes nós olhamos para as nossas vidas e aquilo que leva o sustento para a nossa casa, que é o dinheiro e é o trabalho. E por conta do trabalho, por muitas vezes a pessoa deixa de lado a sua fé e a sua comunhão com Deus. Ninguém está dizendo para você lá no emprego colocar o som no louvor bem alto e ficar gritando glória a Deus e aleluia. Mas o Senhor te diz que aonde você andar e entrar e sair, você tem que ser visto como filho de Deus. E infelizmente a maioria dos cristãos hoje, de modo geral, não só aqui na igreja, em toda igreja do Senhor na terra, sabe? Tem aqueles que não se prontificam para isso. Tudo que o mundo coloca como moda, a primeira coisa que diz, não, eu vou usar porque agora é moda. Não é assim. Fala, mas você comprou essa roupa? Não, está usando. Quem dita a moda? Nós precisamos ser diferentes. E Moisés, quando ele entendeu isso, ele pôde perceber a obra de Deus na vida dele. Atos 2,17 diz, nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e suas filhas profetizarão. Os jovens terão visão e os velhos terão sonhos. Aqui nós vemos Pedro falando sobre algo tremendo, irmão. Sabe? Nós precisamos entender que Deus tem para nós o melhor da terra. O melhor da terra não é tatuagem.
O melhor da terra não é a música do mundo. O melhor da terra não é o pecado. O melhor da terra não é nada que seja profano. O melhor da terra é aquilo que vem de Deus, que agrada, alegra o seu coração e de todos aqueles que estão à sua volta. Amém. A igreja evangélica, há uns 20 anos, há 25 anos atrás, era uma igreja muito tradicional. Muito tradicional. Uma ou outra como Quadrangular, e outras na época Batista Renovada, que começou com o movimento pentecostal. Começou a mudar um pouquinho. Antigamente não existia bateria na televisão, na igreja, não tinha guitarra na igreja. O máximo de instrumento que tinha era um órgão. Não era nem teclado, não tinha teclado, era órgão. E a igreja começou a crescer, o movimento começou a crescer. A igreja começou a se expandir, vieram outras igrejas, como eu disse, Quadrangular, Renascer, e outras igrejas que trouxeram um movimento jovem para a igreja. Eu lembro uma época da Renascer, lá na Lins e Vasconcelos, que a igreja, os tinha um culto, se eu não me engano, segunda-feira, que eram umas mesinhas que eles colocavam, simulando um barzinho, e aí tinha uma banda que tocava rock. E começou assim, começaram a ganhar muitos jovens. Não rock no mundo, eles convertiam alguns rocks, né? E começaram a ganhar muitos jovens. Toda estratégia é boa, desde que ela seja usada apenas como estratégia e não como algo definitivo. Hoje a Renascer não faz mais isso, mas fez no passado. A igreja, de modo geral, começou a crescer. Muitos eventos na igreja que não existia, que hoje existe, como o Natal. O cristão não comemorava Natal. O cristão não fazia eventos, Dia das Mães, Dia dos Pais, não dentro da igreja. Mas isso começou a abrir-se, sabe, para que a igreja pudesse crescer, para que a gente pudesse envolver outras pessoas. Só que infelizmente algumas pessoas ficaram com a estratégia como forma de vida. Teve uma época, uns 15 anos atrás, que havia um modismo de pegar música internacional e fazer uma versão com uma letra gospel. Era horrível, mas teve essa época. Graças a Deus hoje não tem mais isso, né? Não precisa mais disso. Mas tinha músicas internacionais famosas, conhecidas, eles pegavam o ritmo, a música de modo geral, tirava a letra em inglês e colocava a letra em português, falando de Jesus. Era uma estratégia para ganhar pessoas. Houve-se uma época que a igreja, algumas igrejas, começaram a fazer balada gospel. E aí trouxeram para a igreja um louvorzão e chamavam aquilo de balada. O negócio foi pegando tal corpo, que essa balada começou a crescer, luzes piscando o tempo inteiro, e virou uma balada. Eu fui numa igreja, uma vez, e que no meio, que era uma suposta balada com vigília, eu fui embora, porque eu vi alguns garotos se pegando pelos cantos da igreja. Parecia uma dança dele. Eu disse, não, Deus não está nisso. Avisei o líder, mas até hoje continua. Porque a ideia é, nós precisamos ganhar jovens. Nós precisamos ganhar pessoas que querem salvação. Porque se forem pessoas, supostos Moisés, e continuar com as sandálias do passado, vai ficar 40, 80, 120, e Deus não tem negócio com pessoas assim. Às vezes a gente quer modernizar, tudo você pode modernizar, desde que não cause escândalo, desde que nós não venhamos trazer o mundo, o Egito, para dentro da igreja. Amém? Então a promessa de Deus na tua vida é, hoje, começa o primeiro dia de 2015, toda a promessa que você pediu, que Ele fez na tua vida, pode se cumprir a partir de hoje, que Ele tem poder para isso, e muito mais. Mas antes disso Ele te disse, tire a sandália dos seus pés, porque eu não posso continuar na sua vida, se você ainda tem jeito de egípcio, fala como egípcio, tem ginga de egípcio, e as pessoas te veem como um deles, Egito. Os filhos só assumiam a autoridade depois da morte
do pai, e assim fosse o primogênito. Seguindo, filhas, que eram as mulheres, nunca assumiriam autoridade. Jovens eram vistos como crianças, desprezados em reunião e não podiam opinar sobre nenhum assunto. Ou seja, a promessa é que o Senhor derramaria sobre filhos, filhas e jovens. Filhos só assumiam autoridade depois da morte do pai, se fosse o primogênito, não é? Filhas, que eram as mulheres, nunca assumiriam autoridade. Os jovens só eram vistos como criança, era desprezado em reunião e não podia opinar nada. E os velhos? Os velhos, apesar de serem buscados como fonte histórica de experiência, eram desprezados e não poderem reproduzir nada, nem trabalhar, e muitas vezes eram deixados de lado pela própria família. É sobre esses que o Senhor diz, sobre filhos, filhas, jovens e velhos, que eu derramarei o meu Espírito. Mesmo naquela época, quando todos eram rejeitados, o Senhor tinha um novo tempo para aqueles que buscaram. Querido, quando você tira as sandálias, Deus começa a abençoar a tua vida. Próximo, Deus vai lembrar da sua família e da sua descendência. Êxodo 3,6 disse assim: disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus nunca vai esquecer da tua família quando você se posicionar. Deixe que te chame de fanático, de quadrado. É melhor ser quadrado e ir para o céu do que ser redondinho rolando no inferno, sabe? É melhor nós termos esta comunhão com Deus e assumir quem somos, do que simplesmente ficarmos em cima do mundo. Eu acho engraçado que um profissional, quando ele é profissional, ele gosta daquilo que faz, ele estudou, ele aprendeu para assumir aquilo que ele faz. Ele busca o quê? Aperfeiçoar, não é? Não é assim que o profissional faz? O cara faz faculdade, depois lá na frente ele tem que continuar estudando, ele tem que fazer MBA, ele tem que fazer uma série de estudos para que ele tenha um recurso maior, para que ele ganhe mais, para que ele se aproxime do alvo. O cristão é diferente. Por muitas vezes, em vez de ele se aperfeiçoar, ele vai regredindo, ele vai relaxando. E se nós começarmos a regredir e a relaxar, a promessa de Deus não vai se cumprir. Pelo contrário, aí que ela vai ficar distante. Eu conheço pessoas que um dia disseram para mim: pastor, eu estou cansado de fazer campanha, de orar, de jejuar, de vir para a igreja, a minha vida não muda. Eu disse: mas o que você mudou na sua vida para agradar a Deus? Nada. Então Deus não tem aliança contigo, você não tem aliança com Ele. Porque se eu sou um engenheiro, a cada tempo eu tenho que me aperfeiçoar para continuar no mercado, não é assim? Para melhor fazer, para ser melhor apresentável, para que eu possa realmente ganhar melhor e ter um alvo. Se eu pegar o meu diploma, disse: está aqui, eu estudei, quem quiser que me liga, seu telefone não vai tocar, porque ninguém te conhece, porque você não se expõe, você não corre atrás. Não é assim na nossa vida? Em tudo na vida a gente tem que correr atrás e tem que aperfeiçoar. Sim ou não? Na vida espiritual é exatamente a mesma coisa. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais a bênção de Deus tem para ti. Próximo, Deus vai ouvir o seu clamor. Êxodo 3,7 diz: disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo do Egito. Tenho escutado o seu clamor e por causa dos seus feitores, sei o quanto eles estão sofrendo. Quando nós clamamos, Deus vai fazer. Mas sabe quando Deus falou isso para Moisés? Quando ele estava pronto. Quando ele estava realmente, a única coisa que faltava para ele era a sandália, a única coisa. Porque ele já não tinha mais a ginga, ele já não tinha mais o jeito de falar, ele já não tinha mais os costumes. Ele tinha aquela sandália porque ele falou: isso aqui, sabe, não faz mal. Sabe aquela medalhinha com aquele crucifixo, com aquele santinho que era da tua avó, da tua bisavó, tataravó, de ouro, e você diz: não, passou para minha avó, passou para minha mãe, passou para mim. Mas eu tenho isso aqui, eu não sou idólatra, mas eu tenho isso aqui como
está ligado ao passado, ao pecado, à idolatria, e enquanto você não tiver essa sandália no teu pé, não tem como Deus continuar agindo. Amém? Moisés tinha sandália para se proteger dos lobos, mas o Senhor te diz: eu não quero mais que você seja pastor de ovelha, agora eu tenho algo melhor, eu vou subir você de cargo, eu vou fazer você líder de um grande povo, não mais de ovelha, mas de homens, assim como o Senhor Jesus chamou os seus discípulos. Vocês não serão mais pescadores de peixe, mas pescadores de alma. Vocês agora irão trazer a libertação, irão trazer a cura. O cajado que Moisés andava toda a sua vida, ele continuou andando, mas era um cajado que não tinha poder nenhum. Mas quando ele teve o chamado de Deus, o seu cajado teve poder de tocar na água e transformá-la em sangue. Talvez o que você tem nunca mudou, é tudo igual, entra ano e sai ano, porque você é egípcio ainda. Mas o dia que a conversão for total e você disser: a partir de hoje eu quero mudança, o teu cajado passa a ser um instrumento fenomenal. E você deixa de ser alguém normal para ser alguém extraordinário. Próximo, Deus vai mover na sua direção e mover você na direção dele. Êxodo 3,8 diz: por isso, desci para livrar-os das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Olha, irmão, Deus quer entregar vitória onde você nem imagina. A Bíblia diz: aquilo que você ainda não pediu, Deus vai te dar. Que é a terra dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus e dos jebuseus. Eu quero colocar no quadro as terras que o Senhor prometeu aí. Cananeus era o povo. Quando o povo é amaldiçoado, Deus tira a terra deles e dá para o abençoado. Os etistas era um povo de terror, era um povo macabro, era um povo amaldiçoado a ponto, sabe, de causar terror e medo dos outros. O Senhor tirou a terra deles. Os amorreus, esse Deus amou. Preste atenção que o fofoqueiro nunca tem a sua terra. Quando ele pensa que está construindo, ia tirar. Os ferezeus, eita Deus, sabe aquele povo que fazendo contenda, está ligado à fofoca, à mentira, sabe, a venenos. Heveus, esses eram arrogantes, eles se achavam, eles tinham um pouco mais de conhecimento, e acredita que entre esses povos, os heveus, é que foram criadas partes de alguns filósofos e da medicina. Então eles eram prepotentes, arrogantes, se achavam. Pode perceber que uma pessoa que é assim, o Senhor logo tira a terra dos seus pés. E o último dos jebuseus, que era um povo intrometido, sabe? Então, meu irmão, esses povos que se levantam na sua vida, é deles que o Senhor vai tirar a terra e entregar as suas mãos. Mas quando ele olhar para os seus pés e não ver mais essas sandálias do passado. Amém? Tem gente que nasceu, cresceu, morreu no Evangelho e não teve mudança nenhuma. Aí a gente pensa: poxa, por que Deus não fez nada na vida daquela pessoa? Tem 40 anos na igreja, está igual, não muda, sabe? Pela misericórdia que não falta o pão de cada dia. Por quê? Que o outro, com 2 meses que está na igreja, já desceu as águas, batizou, foi batizado com o Espírito Santo, está uma bênção, e cada dia tem uma bênção diferente para contar, porque cada dia ele olha para si, vê algo no Egito, ele arranca e joga fora. Ele diz: eu não sou mais egípcio, eu sou de Cristo. E quando nós nos aproximamos mais do Senhor, mais a glória dele se manifesta em nós. Amém, irmão? Moisés era chamado como eu e você somos, mas só pode mudar quando nós desejamos. Amém?
Eu tenho o costume de andar com GPS, somente em lugares que eu não conheço, eu tenho o costume. Às vezes eu ligo o GPS, nem é porque eu não sei o local, mas dependendo do lugar, é tanto radar, né? Que a gente já deixa ligado para não ser pego de surpresa. E às vezes eu programo um lugar, e naquele lugar que tinha que entrar, ele diz: vira à direita, vira à esquerda. E eu não viro, porque eu não quero virar ali, eu quero seguir. Ele fala: mudança de rota. Vira à direita, não vou virar. Vira à esquerda, não quero. Eu acho que seguindo reto é mais rápido. Você está mandando fazer um lugar mais longe, só que ele é uma máquina. Na nossa vida não é uma máquina que nos controla, é o Espírito Santo, que é o teu GPS que diz: não faça isso, não faça aquilo. Você diz: vou fazer, eu quero fazer. Nós temos o livre-arbítrio de fazer, de ir e vir, o quanto nós desejamos. E uma vez, irmão, logo quando saiu o GPS, eu tinha um. E o bichinho ele era meio burrinho, sabe? Tinha umas ruas, né? A gente sabe que no Brasil ainda isso o GPS não é algo 100%. Nos Estados Unidos, sim. Eu usei um simples lá em Miami, e todos os lugares que nós queríamos ir, ele nos levava, não tinha erro, era perfeito. Mas no Brasil, infelizmente, tem muito a mudar. E quando eu usei esse pela primeira vez, ele começou a fazer algumas rotas, nós estávamos em Salvador, né? O Ronaldo estava conosco, a Cota, e ele nos mandou para uma favela, para lá do Pelourinho. A gente queria ir no Pelourinho, a gente andou tanto, era mais ou menos assim, daqui, onde tem o Habib's aqui em cima, sabe, perto da Carrefour, deve ser o quê? Uns 3 quilômetros. Só que nós não conhecíamos o caminho, né? E nós andamos por baixo de 10 a 12 quilômetros. Porque eu estava seguindo e vi as placas, Pelourinho à direita, o GPS mandava entrar à esquerda. Eu falei: acho que esse GPS está doido, eu vou seguir as placas. No meio do caminho eu falei: não, acho que eu estou bagunçando tudo, eu vou seguir o GPS. E aí então eu comecei a seguir o GPS. Ele nos levou até o local, mas eu precisei talvez gastar 5 ou 6 quilômetros por minha conta, porque eu achei que aquelas placas iriam. Então, se eu fosse seguir pelas placas, eu teria que ir até o final. Só que Salvador não é muito bem emplacado, sabe? É igual alguns lugares aqui em São Paulo, que ele fala: daqui 1 quilômetro, você vira à direita e você vira e chega lá. Eu falei: agora, tem 3 ruas para onde eu vou, né? Lá é mais ou menos assim. Quando eu resolvi seguir o GPS, por mais meio minutinho que ele era, eu cheguei no local. Mas o que era para ser 3, eu demorei de 10 a 12. Na nossa vida, às vezes nós fazemos assim. A gente começamos a seguir pessoas que dizem: não, eu faço assim, que isso aqui não tem nada a ver. Sabe? O GPS, que é o Espírito Santo, que usa o pastor, que usa a palavra de Deus para falar contigo, às vezes você fala: não, é meio complicado. Eu vou fazer assim porque assim é mais rápido. Eu vou chegar primeiro, eu acho que isso aqui é melhor para a minha vida, e lá na frente a gente quer para cá. A gente talvez até alcance. Mas o que o outro demorou 3 minutos, você talvez demore 3 meses. Deus queria conduzir o povo no deserto de 4, máximo 11 dias. Eles ficaram 40 anos, porque eles eram rebeldes. E se eu sou rebelde com Deus, irmão, eu continuo sendo seu amigo, mas eu sou rebelde com Deus. Você vai prosperar e eu vou ficar para trás. Eu vou continuar sendo teu amigo. Mas é chato a gente andar e você ficar para trás, porque você é rebelde. Deus vai continuar sendo teu Deus. Ele tem a maior paciência do mundo. Ele diz: um dia você vai chegar onde eu quero. Talvez você chegue lá próximo dos 60 anos. Você poderia ter alcançado aos 30. Iria usufruir dos 30 até os 60. Não, você chegou nos 60. E aí você disse assim: poxa, se tivesse acontecido isso há 30 anos atrás, olha o quanto eu teria melhorado. Amém? Eu, quantas vezes, amado, eu dizia: Senhor, eu deveria ter aceitado Jesus muito tempo atrás, muitos anos atrás, deveria ter me curvado a Ti, mas eu não quis. E quantas coisas eu passei até encontrar o Cristo? Mas há uma escolha.
O Senhor te diz assim: eu te trouxe aqui nesta noite, porque o meu desejo é que você tire a sandália aos seus pés.